Amém. Vamos abrir no livro de sabedoria. Provérbios 3. Lá em cima. Eita, pastor, essa foi. Ai, ai. 3 segundos e já está em casa. Amém. 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 Depois de salvo. Amém? Amém. Amém. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Até o 12. Lê. Não achou? Então lê. Amém. Amém. Todos encontrando, né? Amém. Amém. Então o versículo 9 diz assim: honra ao Senhor os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de pastura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, aí os irmãos entenderam essa primeira parte, nós vamos falar desse assunto. O versículo 9, quando diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Os irmãos depois vai ter mais explicação sobre essa palavra. Os irmãos vão procurar entender o que diz a palavra do Senhor. Aí os irmãos continuam com as suas Bíblias abertas, nós vamos sempre para frente. Inclusive ainda no livro de Provérbios, ouça. Provérbios. Amém. Versículo 25. Amém. Está fácil, né? Os irmãos deixam a Bíblia aberta, fica fácil. Alma generosa. Eu, para mim, está mais fácil, está marcando. Aleluia, será. O 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ou seja, se verdadeiramente é uma alma, não é uma alma penosa, nós não somos coitados. Coitado é o Satanás. Aqui está falando em reverência, está falando em obediência. Aquela alma, ou seja, de um homem, de uma mulher que procurou arrepender-se dos seus maus hábitos, ela verdadeiramente vai ser muito bem conservada, do que nós entendemos aqui. E a ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegrará. Porque muitas das vezes nós até ouvimos um pedaço da história, mas não ouvimos a melhor parte. E aí nós, na verdade, fica naquela ansiedade de não ter entendido. Mas o que é o certo para nós é nós procurar ouvir direitinho para com que nós seja essa alma aqui. Amém, A alma Jesus. generosa Aleluia. Glória a Deus. prosperará aquele que atende
também será atendido. Ou seja, aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, as respostas do Senhor, o que Ele quer, todas elas que sejam o melhor para cada um de nós. Nosso Deus não quer que nós sejamos escravos do Satanás. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, 1 e 2. Amém. Né? Amém. Então diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Ou seja, para nós entendermos, irmão, que sempre um precisa um do outro. Que nós não venhamos achar que a nossa vida está boa, superior, todas as coisas, e achar que nós possamos esquecer do nosso próximo. Que nós venhamos dividir o que nós pudermos, não é tirar e nós ficar sem não. Porque Deus também não aceita dessa maneira. Sempre eu falo, por exemplo, você vem para a igreja, você tem R$3, já está à noite agora, R$3 agora tem lugar que não dá mais nem 3 pão, né? Então você tem 3 filhos, aí você acha que só tinha aqueles R$3, em casa não ficou mais nem R$1, aí você disse, eu vou dar aqui de oferta para Deus, porque Ele vai me dar mais. Ele dá, meus irmãos, pela misericórdia dele. Mas aqueles R$3 que Ele te deu hoje é comprar o pão do teu filho, amanhã bem cedo. Entendeu? Os irmãos tem que entender esse lado aí, porque senão você está tentando o seu Deus. Você está tentando o seu Deus. Se você tem R$5 e achar que os R$4 dá para comprar o pão do seu filho, dê um. Que aí você vai dar com alegria e Deus vai prosperar. Aqueles 4 que fizeram. Mas tenha certeza disso. Agora, como tem muitos aí que as igrejas pedem para vender, tem uma velhinha que quase fica doida, os meninos conhecem ela, a velhinha lá do Maranhão, quase fica doida porque ela estava lá na Universal e aí o pastor pediu que era para ela vender o lote dela com barraco e tudo, que era para fazer uma obra lá, porque a filha dela ia ficar boa e ia sarar, e ela nunca mais ia ter problema na vida. Aí ela ligou para mim de madrugada, quase ficando doida, viu? O primeiro problema é você ficar debaixo de uma lona. Fique lá e peça para Deus para restaurar a saúde da sua filha, porque se você vender o que você tem para que seja pago para ela ficar boa, melhor você entregar nas mãos de Deus e ficar na sua moradia. Se Deus quer levar, ele vai levar de qualquer jeito. Tanto faz se vender o barraco ou não. Mas ela não deu uma melhoradinha. Então, meus irmãos, tem umas coisas que nós já tentamos, e a Bíblia deixa bem claro, não tenta o teu Deus. Numa situação dessas, irmãos, entenderam? Eu só tenho R$3, tenho 2 filhos em casa, só tenho 3 pão. Dá um para cada um deles e um para mim. Aí eu só tenho ele. Hoje de noite tem mais como eu trabalhar para ganhar hoje. Agora o dia da manhã, apesar que a Bíblia diz que nós não pertence a nós, mas nós não podemos perder essa fé. De amanhã nós não estamos prontos para ganhar o pão, enquanto nós tivermos comida não. Aí o livro de Mateus. É pequenininha essa. Mateus, quanto, pastor? 6.
É no Novo Testamento. Seis quanto? Cerca de 31. Diante. Portanto, não temos aqui previsão que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos. Não, aí Ou som pleiteiro. é Mateus 6, 31. Não, que eu estava cuidando aí. O que eu estou vendo aqui é. Não deu em Eclesiastes, não foi? Foi. Foi. Aí o senhor falou Mateus 6, foi 31? Eclesiastes, então não é Mateus ainda não. Nós vamos primeiro em Malaquias. Ah, tá. Senão é porque mudou um pouquinho. Malaquias 3:10. Malaquias, antes de Mateus. Porque senão nós pulamos para Mateus e vamos para Malaquias aí não está certo. Malaquias 3. 8 ao 12. Aí já vamos chegar naquela primeira palavra que nós lemos. No 8, todos encontraram, amém? Amém. Amém. O 8 diz assim: como os irmãos contaram, né? Amém. Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Pergunta. Nos dízimos e nas ofertas. Como maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vós abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A todas as nações vós chamarão bem-aventurado, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Que é forte. Aleluia. Falar para os irmãos que eu já ouvi, faz muito tempo, o pastor falando: se você não trazer o seu dízimo, você não vai se salvar. Você vai para o inferno. Quem não se salva, vai para o inferno. Só tem dois caminhos. Meus amados irmãos, pela misericórdia de Deus, aqui tem só um pouquinho só. Mas eu tenho 21 lugares que fala
por que dá o dízimo. Por quê? Não está falando que ninguém é obrigado, não. Está falando por que dá o dízimo. Eu vou postar até um exemplo em 3 partes. Nós vimos aqui que Deus falou que a única coisa que o homem roubará a ele é no dízimo e na oferta. Agora eu pergunto para mim nós estamos aqui porque nós tivemos um chamado de Deus. Para todos que estão aqui, ele teve essa graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ter um chamado para ser salvo. Agora, a Bíblia deixa bem claro que nós podemos ser santos, sim. Mas para nós ser santos, nós temos que se santificar. E aí, para nós se santificar, é muito difícil, é quase impossível, mas não é impossível, não. É nós obedecer em tudo 100%, nós nunca vamos chegar lá para dizer eu sou público. Não. Sempre nós vamos ter defeito. Sempre nós não vamos estar puros. Porque até mesmo que se chegar a ficar, Deus já preparou, ele leva. Não deixa para se contribuir mais, para se contaminar mais com sujeira, não. Deus preparou, ele leva. Então veja bem, aí nós temos que se preparar para ir para uma terra santa. Agora, a primeira coisa que nós vimos aqui, que Deus chamou o homem de ladrão, aquele que verdadeiramente não entendeu e não obedeceu o que está escrito aqui na palavra. Aí quer dizer que a pergunta para mim é essa: por que tu é ladrão de Deus, aí tu quer ir para o céu? Será que lá vai apoiar o ladrão no céu? Vai não, não vai não. Agora só tem uma maneira de você estar lá no meio dos outros que verdadeiramente contribuíram com aquilo que eles entenderam e puderam fazer. É aqueles que são inocentes, que ainda tem. Só eu creio que no Brasil não tem não. Porque no Brasil é o melhor lugar do mundo. Para todo lugar que você vai, você não é repreendido porque está falando do amor de Deus. A seara do Brasil é muito grande. Pode até que o encerpeiro ainda esteja pouco. Mas o Brasil é o melhor lugar do mundo. A gente é livre para pregar. Não é? Aqui você é livre. Você tem um campo livre para você pregar o Evangelho de Deus. Existe lugar esse aqui que já sempre tem contato com esse povo que vem de fora, ele vê como que é aí fora, que é muito diferente do nosso Brasil. Aqui é um lugar santo, é um lugar santo, para quem quiser se santificar. Para quem quiser, porque Deus ele também não invade o coração do homem, não obriga não. Agora, a resposta é essa. Eu já questionei. Eu falo para os irmãos que eu já questionei, eu já fui na igreja umas 3 vezes, não vou contar não, estamos o tempo todo isso. Mas eu já fui umas 3 vezes com dinheiro no bolso para devolver o dízimo, mas eu não devolvi porque queria comprar um rack e o dinheiro que eu tinha ainda não dava para comprar, e aí o diabo botava na minha mente que se eu comprasse aquele rack, como que se eu desse um dinheiro no dízimo, como que eu ia comprar o rack? Eu só entendi que Deus, que eu nunca mais, meus irmãos, nunca mais teve uma maneira de eu pensar que Deus, ele verdadeiramente, essa palavra que ele fala aqui, faz prova de mim. Isso aqui não tinha entrado na minha mente ainda. Faz prova de mim, então, ou seja, tu não está acreditando, não, faz uma prova para tu entender que eu faço o milagre acontecer. Um rack que naquela época era 95 mil reais, que era no tempo do real, com real, você encheu uma sacola de coisa, era 95 reais. E eu só tinha 70 e pouco. Aí, poxa, eu fui lá no Novo Mundo, lá no centro da Gatinho para comprar, o dinheiro não deu.
Aí eu voltei para casa e também não queria dar o dízimo não, porque senão aí demorava completar para dar. E eu naquela época, eu já depois que já tinha falado roda de caminhão 23 anos, eu fui trabalhar de ajudante de predeiro ganhando 12 reais, porque eles me pagou um pouquinho a mais, que era 10 reais a diária. Lá no Lago Sul, eu trabalhando para 2 predeiros, vamos aumentar o dinheiro desse nego. Aí eu aumentava para 12 reais. Meu dinheiro que eu ganhei trabalhando de servente, lá no Lago Sul. Aí, eu digo, aí não vai dar. Aí quando foi o dia de domingo, eu estou contando, irmão, mas está dentro aqui, do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre isso daqui. Só para os irmãos entenderem. Isso vocês podem crer como tem Deus no céu. Uma maior testemunha Deus já tem, que foi Iracema, mas o outro ainda está aí, o resto. Que esse ato terminou indo para a casa do resto. E eu fiquei com a estante, troquei com ele, ainda tem uns pedaços dela lá em casa. Aí quando foi domingo na escola dominical, ele falou de outra coisa. Que lá também a nossa revista, todo tempo foi essa CPAD. Aí ele falou de outra coisa, pastor. Só do dízimo, só do dízimo. E eu estava com dinheiro, era pancada. 18 reais. O dízimo era no valor de hoje 180, ou mais. Que era, você comprava verdura de 10 centavos, de 20 centavos, hoje com R$1 não dá quase mais nem um pão mais. Né? Então aí ele falou outra coisa. Depois eu entrei no banheiro. E eu entrei lá no banheiro lá da igreja, lá no Setoró, na expansão do Setoró. Eu entrei lá no banheiro, aí eu pegava o bolso assim, contava aquele dinheiro e eu já endureci o coração. Entrega não. Não nunca mais. Como é que tu vai desintegrar se não está dando? Mas aí eu voltei do banheiro, aí o pastor era até nem brasileiro, ele era, morava lá na Asa Norte, ele era, não sei se ele era italiano, sei que ele falava tudo enrolado, que foi o que me batizou, morava lá na Asa Norte. Aí enrolado lá, e aí dava para a gente entender, e ele leu essa parte. Em que o homem, aí quando ele leu aqui, em que o homem roubará a Deus, aí aquela ferroada foi fora. Porque eu era novo convertido. Aí não conhecia direito ainda a Bíblia, ainda hoje eu não conheço um pouco já. Aí eu fui lá pro banheiro, meu irmão. Aí eu separei lá os 18 reais de guerra. E com aquele coração fechado ainda, aí eu orava. Daí quando eu cheguei em casa, a semana pronta isso. Aí quando eu cheguei em casa, aí que eu estava almoçando, depois da escola dominical, estava almoçando em casa, aí a Iracema chegou, Deus o tempo, falou no vídeo da minha filha. Aí ela falou, disse, pai, a filha da irmã Maria está vendendo um rato, você precisa de ver coisa mais linda. Ainda faltam 2 prestações para pagar. Mas se ela não pagar de hoje para amanhã, ela vai despejar. Ela tem que vender para pagar o aluguel. Está vendendo baratinho. Eu digo, mas quanto? Se ela está vendendo por 50 reais. Eu digo, tá bom, depois eu vou ver. Antes de eu terminar de almoçar, ela entrou dentro de casa com o rato e a menina. Ela sabia que eu estava com dinheiro. Aí ela. E eu dei o meu dízimo. Eu dei o meu dízimo, porque eu tinha 70 e pouco reais. Aí eu dei o meu dízimo, aí ela entrou com aquela coisa lá. Rapaz, eu só não podia falar que era o que eu tinha visto lá na loja, porque a menina estava pagando, né? Nem jeitinho, nem mostrava. Eu cheguei a conta, 50, eu digo, não está muito caro não, aí a menina quase chorando. Ô, seu Domingo, é porque eu só estou vendendo porque se eu não vender para completar para pagar o meu aluguel, que tem 3 vencidas, eu vou despejar hoje, o seu Nanias. Eu digo, não, mas 50 não dá para eu dar não. Seu Domingo, mas 50 que está faltando. Aí eu digo, eu vou te dar 60. Aí quase que ela. Que aí, olha, deu os 60, deu meu dízimo e fiquei com 2 reais. Fiquei com 2 reais. E o rato que eu tinha visto lá de 95, comprei por 60. Fiquei 15.
Porque aí tudo aquilo me juntou tudo que eu tinha escutado lá. O aumento da sua diária ainda, né? Foi R$2, né? Escutou, aí você vê como é que é as coisas. Estava dando. Deu meu dízimo, dei não, ninguém não dá nem paga. Devolveu. Devolvi o meu dízimo. Ô pastor, Devolvi, fiquei com R$2, ficou com rato novo. ô pastor, eu tô recebendo a Bolsa Família por um milagre de Deus. Porque assim, você falha no que for, mas no dízimo, a primeira coisa, quando eu tiro R$60, quando eu tiro o meu dinheiro, é o primeiro que eu peço, a mulher diz, não tem dinheiro, eu digo, tira essa quantidade, que é o primeiro, que é o dízimo. Por quê? Porque lá na minha cidade já foi bloqueado, muitas pessoas, eu estou morando em outra cidade, depois que Lula assumiu, meio mundo de gente foi cortado, muitas pessoas foram bloqueadas, eu disse amor, não foi amor. Não fala mal do Lula, não. Não foi amor, eu falei, eu vou perder a Bolsa Família. Ele não, Deus está dando, você está sendo fiel na casa do Senhor, você não vai perder a Bolsa Família. E realmente. Eu queria que a Beth tivesse aqui. A Beth, quando encostava dela, eu falei, Beth, dá teu dízimo, devolve teu dízimo. Ah, mas depois é só para comprar o remédio, depois vai sobrar para mim, porque eu tenho que comprar o remédio, mas Deus vai tirar. Depois ela ainda hoje, ela disse que não vou comprar, não digo, eu não vou comprar nem no momento. Porque se já é mínimo, é 10%. O que é 10%? E eu garanto aos irmãos, multiplica, porque multiplica É mesmo. porque eu tinha uma relação com a Beth e com a Iracema. Por que Deus deu uma pincelada nela? Graças a Deus ela era outra pessoa que foi de pastor. Ela podia ganhar R$2, mas ela não tirava o dízimo. Eu conheço uma mulher que é milionária lá no Setoró. Ela tirava o dízimo do dinheiro que o marido deixava para ela comprar pão. Hoje ela é funcionária, ela tem funcionário lá. O que Deus diz? Tu foste fiel no pouco e no muito te acrescentarei. É. Aí vamos ler, nós vamos já ler essa parte. Vamos abrir no segundo aos Coríntios. 2 Coríntios o quê? Segundo aos Coríntios 9. 9 é antes dos 10, viu? Nós Mateus. É É Mateus. Mateus. Porque eu fiz a confusão. Mateus 6, ainda bem. Mateus 6. Porque ele tinha desmarcado aqui. E eu vou ver onde está marcado. Aí eu tenho que... É Mateus 6, meu irmão. Depois nós vamos ver dois. Mateus 6, 31 ou 34. Realmente não, daqui a pouco não vê aquela passagem. Larga esse copo no chão. de quem Deixa no tem chão. fidelidade. Deixa o copo no chão. Bem aí. Amém. Vocês vão encontrar? Amém. Amém. Eu conversei demais, mas eu vou dar um exemplo de 3 coisas sobre quem tem fidelidade com Deus. O 31 diz assim, o 31 ou 34. 31 diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procurou. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aleluia. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas. Não vós inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
dia o seu mal. Então, voltando aqui para o versículo 31, 32, quando diz assim: não andais, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestimos. Meus amados irmãos, tudo isso para o homem que verdadeiramente tem uma fé muito pouca. Porque ele vai se preocupar com o dia a dia. Nós vimos aqui no 34 que nós não nos preocupamos com o dia da manhã, né? Por quê? É o mesmo meu caso, que eu questionei com aquele dinheiro pouco, que eu podia não devolver aquele dízimo, porque aí que ia faltar mais. É a mesma preocupação do homem sem fé. Uai, eu vou tirar esse dinheiro para devolver para o dízimo, e o que eu vou dar para os meus filhos? Tirando da boca do meu filho, eu já ouvi isso de pai de família falando, pessoas que se congregam comigo. Eu não posso, porque eu estou tirando da boca do meu filho. Uai, como é que eu vou comprar a roupa para mim ou para os meus filhos? A palavra aqui deixou bem clara. Não ateis, pois, inquietos, dizendo, falando com nós, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. É uma pergunta. Né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Ou seja, quem tem família, os filhos procuram tudo isso. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso para quem tem fé. Verdade, Senhor. Obrigado, Jesus. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a obra sem fé, ela é morta. Não adianta. E a fé sem a obra também não vai dar. Tem que estar junto. Nós temos que confiar e acreditar no nosso Deus. Bem? Agora nós vamos para 2 Coríntios. Não. 6 a 8. 6 a 8. Todos os irmãos contaram? Amém. O 6 diz assim: cadê o irmão? Foi do banheiro? Quem? Foi deixar a neném na casa dele. Ainda foi lá em casa. Ele está escutando de lá. O 6 diz assim: digo isso, que o que semeia pouco, pouco também será. E o que semeia em Pastor, é capítulo 6, é? É, 6, 9. 9, versículo 6. Ah, tá. Do 6 em diante. É capítulo 9, versículo 6, é isso? É, 6 a 8. Ela está em Marcos? É Mateus. É 2 Coríntios, não é não? 2 Coríntios. Então. 9. E ela está lá em Marcos, como é que acompanha? Então não estou em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Os irmãos contaram, né? Amém. Vou começar de novo do 6. E digo isso, que o que semeia pouco,
pouco também serve para. E o que semeia em abundância serve para. Cada um contribui segundo propor no seu coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, meus amados irmãos, que nós com alegria, eu vou repetir só o versículo 7. Cada um contribui segundo propôs no seu coração. Ou seja, não faça uma coisa exageradamente, uma coisa que você fique preocupado até tirou de uma porção de onde não podia tirar. Se faça aquilo que verdadeiramente não vai te prejudicar. Não com tristeza, que é para você não ficar com nenhum remorso. Não com tristeza, ou por necessidade. Ou seja, agora eu estou num beco sem saída, eu vou ter que fazer um propósito com Deus para me ver o que Ele vai fazer comigo. Não faça assim, não. Não ponha seu Deus na parede, não. Ponha sempre aquilo que seja da vontade dele, que Ele sabe que todos nós merecemos. Amém, Jesus. Entendeu? Não faça assim. Não, mas eu agora, aqui está bem esclarecido. Ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Glória a Deus, aleluia. Eu falo, não tenho medo de falar, de ser castigado por conta disso. Eu já tenho falado e cada dia os irmãos vão me conhecendo e vão descobrir que eu não estou falando dos dentes para fora. Eu não tenho amor para fazer a obra de Deus, não é esperando que vai vir mais. Para mim, não. Para mim, tudo que vier de Deus vai ser maravilhoso. Mas eu já faço, gratidão que eu tenho de onde que Ele me tirou. Glória a Deus. Não é fácil. De onde que Deus me tirou para estar no estado que eu estou hoje, não é fácil para qualquer um receber essa oportunidade. Só para os irmãos entenderem, eu saí da minha terra natal, eu ainda era jovem. E hoje já estou jovem e velho. Saí com 24 anos de idade. Vou fazer 74 esse ano. E nunca voltou lá? Eu nunca ainda não, até ontem não. Tá, mas Só para os irmãos entenderem. porque o lugar não presta. Não presta tempo. Se eu não fosse um lugar bom, eu não estava aqui. Eu estou aqui que é para arrumar os ruins daqui, que aqui tem muito ruim. Aí o Nordeste veio para cá, construiu o Brasil, fez tudo isso com o Nordeste. O nordestino só arrecada. Foi mesmo. Nós deixamos que levamos o Brasil. Menos os baianos, porque baiano eu vou te falar uma coisa. Ô, Você não viu o vídeo que ele mandou pra mim? Veja bem, eu sou muito grato a Deus, mas eu tenho fé em Deus. Vocês ainda vão ver o meu testemunho todo. De vez em quando vocês ouvem um pedacinho. O que eu mais senti, ainda hoje eu sinto, não só totalmente pela perda dos meus 2 filhos mais velhos, e aí eu deixei até de falar, porque Deus sabe todas as coisas. Mas nenhum dos dois conheceu o meu testemunho. Em 92, quando eu sofri um acidente, que deu uma perda total do carro que eu estava nele,
graças a Deus, fiquei com vida, eu tive uma visão. E eu nesse tempo era mais fácil eu matar um crente que dizer que ia para a igreja. Que eu fui. Depois desse tempo eu entrei aqui na Samambaia, o pastor é vivo ainda, o pastor Isaías, para contar um dia para vocês. Eu entrei na igreja lá para matar ele, porque ele ia lá no bar lá pregar o evangelho para mim, e o Satanás disse que a melhor maneira era eu matar ele. Eu fui. Mas só que Deus não permitiu. Deus não permitiu. Porque a arma para mim era igual nota de R$1. Naquele tempo era muito fácil, porque no bar lá era cheio de mala. E eu, o que eu fazia? Eu deixava os malos tomando conta do bar e ia jogar sinuca valendo, baralho valendo, não era um cassino lá. Era 24 horas. Era 2 sinucas, coisa que faltava nas sinucas, eu tinha um cassino lá. Era 24 horas lá no pau quebrado lá. E aí, mas eles não pegavam um cigarro no bar sem falar para mim. Então aí os homens chegavam, arrocavam lá, tinha 3, 4 armas guardadas lá para dentro. E aí, rapaz, já conhecia? Não, tá bom aí. Então nós estamos tranquilos. Pode deixar os rapazes aí, que eles são meus filhos. Era assim que eu falava com os malas, bandido. Saiu de lá, fala comigo, fulano matou o fulano ali. Na festa do bar. Então, meus amados, mas Deus, pela misericórdia dele, quando ele tem um compromisso, quando ele tem um compromisso, não, nós não temos que ter ele. Quando ele escolhe um para ser salvo, ele zela por ele, pela vida dele. Para testemunhar, porque nós somos vivos pela fé. Amém. Nós somos vivos pela fé. Nós nunca podemos negar a Deus, nunca podemos deixar de testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Todo dia nós temos milagre de Deus em nossas vidas. Todo dia. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que reclamar de nada. Nós não temos que murmurar de nada. Está ruim, tá. Glória a Deus. Porque de tudo nós temos que dar graça. Porque enquanto nós estamos falando é porque nós estamos com vida. Enquanto nós estamos com vida, Deus está dando uma chance para uma esperança boa em nossa vida. Nós vivemos pela fé. Eu quero dar o exemplo que nós lemos aqui.